Capítulo 9. As dificuldades de um vaso de barro. As mulheres fiéis de hoje têm uma grande necessidade de contentamento. E não só as de hoje, mas sempre foi assim. Nunca existiu nem jamais existirá uma era, seja passada, seja presente, seja futura, em que mulheres piedosas não precisaram ou deixarão de precisar de uma fé ativa e de uma esperança fixada em Cristo, não importando quais sejam nossos problemas e desafios particulares. Devemos nos lembrar de quem somos e do que Deus está realizando. E uma das melhores maneiras de nos lembrarmos disso é olhando para a vida do apóstolo Paulo. Ele diz: "Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de vós." 2 Coríntios 4:7. Esse versículo pode nos ajudar a entender como nossos problemas são, na verdade, um elemento necessário para aprendermos sobre o contentamento. A qual tesouro Paulo está se referindo aqui? Se dermos uma olhada no versículo 4, vemos que se trata da luz do Evangelho da glória de Cristo que brilha em nosso coração. Paulo explica que, assim como Deus deu existência à luz por meio de sua palavra em Gênesis 1:3, ele tem falado com o mesmo poder criador para trazer luz ao nosso coração obscurecido. 2 Coríntios 4:6. Este é o inestimável tesouro do Evangelho da glória de Cristo. E onde nosso bom e grandioso Deus guarda esse tesouro extraordinário? Ele o colocou em vasos de barro insignificantes, em vasos de barro, no coração dos membros do seu povo, que são, assim como Adão, feitos de barro. Vaso de barro é uma metáfora apropriada para nós, porque fomos feitas a partir do barro e colocadas na fornalha para que nos tornemos humildes recipientes que armazenam o tesouro. Não vasos de ouro, nem de mármore, nem de cristal ou de prata refinada, mas um vaso feito de terra. Agora, por que Deus colocaria seu tesouro inestimável dentro de vasos tão indignos? Paulo nos dá a resposta: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O maravilhoso poder de sua bondade brilha com mais glória quando colocado em vasos de barro. E quando esse tesouro brilha ainda mais? Se continuarmos seguindo o raciocínio de Paulo em 2 Coríntios, veremos que ele toma brilho especial e particular quando o vaso de barro está com um monte de dificuldades. O apóstolo Paulo foi separado para passar por dificuldades. Quando Deus enviou Ananias para impor as mãos sobre Paulo, o Senhor disse: "Este é para mim um instrumento escolhido. Eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome." Atos 9, do 15 ao 16. Com efeito, Paulo padeceu muitas coisas pelo nome de Cristo. É por isso que ele pode nos dar um ensino experiencial sobre como nos contentarmos em meio às dificuldades por quais passamos hoje. Embora nossas dificuldades possam parecer pequenas em comparação com as de Paulo, nossas dificuldades continuam sendo as dificuldades de vasos de barro. Os versículos seguintes do texto acima nos dizem que Paulo foi atribulado em tudo, porém não angustiado, perplexo, porém não desanimado, perseguido, porém não desamparado, abatido, porém não destruído. Versículo 8 e 9. Aparentemente, vasos de barro não têm moleza. Do lado de fora, são rodeados de dificuldades, são atribulados, perseguidos e abatidos. Mas do lado de dentro, onde o tesouro se encontra, não são angustiados, desanimados, desamparados, nem destruídos. Como isso é possível? Lembre-se, Paulo aprendeu o segredo de estar contente, e nós também podemos aprendê-lo. Por termos a tendência de fixar nossos olhos naquilo que pode ser visto,
as dificuldades, podemos não notar o que está ocorrendo dentro dos vasos de barro, isto é, onde o tesouro está. Essas coisas invisíveis são as que precisamos ver pela fé, tal como Paulo. Pois em meio a todas as dificuldades próprias dos vasos de barro, Paulo diz: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 4:16. Portanto, enquanto caminhamos pela fé, veremos nosso homem exterior se corrompendo, até morrendo. Não obstante, nosso homem interior pode ver a glória presente e a glória vindoura. Isso não só nos encoraja ao contentamento em meio aos problemas, mas também nos dá esperança para o futuro. E quanto mais praticamos o estar contente, mais nós percebemos que o nosso espírito se renova. Alguns capítulos depois, 6, do 4 ao 10, Paulo nos dá outro relato de seus problemas, nesta famosa passagem. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Aqui pode-se ver outra lista de dificuldades por que vasos de barro passam: tribulações, necessidades de todos os tipos e angústias. Quando um navio está afundando, ele emite um alerta de perigo. Você alguma vez já precisou emitir esse alerta? Paulo já. Além disso, ele foi açoitado, aprisionado, esteve em tumultos, em trabalhos duros de todos os tipos, ficou sem dormir, faminto, foi acusado de ser maligno, sofreu infâmias, foi privado de amigos, esteve como que morrendo, foi castigado, ficou entristecido, pobre e nada tendo. Ainda assim, Paulo coloca essas dificuldades, próprias de vasos de barro, em contraste direto com o tesouro interior. Pureza, conhecimento, paciência, bondade, o Espírito Santo, amor não fingido, a palavra da verdade, o poder de Deus e a armadura da justiça. O tesouro dentro dos vasos de barro é evidenciado pelas coisas notáveis que ele e seus cooperadores prosseguem operando. Eles se alegraram, eles se entregaram e viveram como se possuíssem o mundo. Isso é contentamento em sua melhor forma. Espero que você entenda que o contentamento é possível em meio às aflições mais intensas. Na verdade, é nessas circunstâncias que a bondade, a força e a graça de Deus mais brilham. Porém, a coisa mais extraordinária ainda está por vir. Em 2 Coríntios 12, do 7 ao 8, Paulo menciona que pediu 3 vezes a Deus que ele retirasse seu espinho na carne. Mas Deus lhe disse, versículo 9, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por fim, qual é a conclusão de Paulo? Ele prossegue nos versículos 9 e 10, dizendo: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você captou o que isso quer dizer? A força de Jesus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Sua graça é suficiente. Portanto, Paulo verdadeiramente gloria-se em suas aflições, pois sabe que elas evidenciam, nos vasos de barro, o poder de Cristo. Além do que, e está aí algo bem surpreendente, Paulo tem prazer nessas coisas. Ele tem prazer nas enfermidades, fraquezas físicas, nas repreensões, quando outros o acusam ou o insultam, em toda forma de necessidade, física, emocional, espiritual, na perseguição, quando está sendo preso ou açoitado, e na angústia, quando ele precisa enviar uma mensagem de SOS. Ele tem prazer nessas coisas por saber o que é ter o poder de Cristo repousando sobre si. Em sua fraqueza, sua maior força é evidenciada. Esse é o prazer do Evangelho. O autor de Hebreus lista uma galeria de santos, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Hebreus 11, do 33 ao 34. Eles são elogiados por sua fé em vitórias de todos os tipos. Mas há outros nessa lista que, versículo 36 ao 38, obtiveram um bom testemunho por sua fé, versículo 39, que embora não vitoriosos em suas batalhas terrenas, venceram suas batalhas espirituais. Eles foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Considere, portanto, suas próprias enfermidades, doenças, fraquezas, necessidades e angústias. Você pode se vangloriar nessas coisas? Você pode ter prazer nelas? Certamente que não, se você estiver olhando para o seu vaso de barro a fim de encontrar forças. Você não encontrará força lá. É certo que não, se você estiver olhando para as enfermidades. Devemos tirar nossos olhos dessas coisas e fixá-los em Cristo. Sua graça é suficiente. Quando abordamos essa questão pela fé, começamos a ver cada dificuldade como uma oportunidade de ouro para demonstrarmos a glória de Deus. Quando começamos a ter prazer em nossas dificuldades por causa de Cristo, elas perdem seu poder sobre nós. Somos libertas em Cristo para vermos Deus trabalhar. Ficamos mais que contentes. Tornamo-nos fortes. Caso ainda não tenhamos uma boa ideia das dificuldades de Paulo, lembre-se da lista de dificuldades de 2 Coríntios 11, do 24 ao 28. Ele foi fustigado 5 vezes e açoitado com varas 3 vezes. Ele foi apedrejado, naufragou 3 vezes e permaneceu uma noite e um dia no mar. Ele esteve em meio a todo tipo de perigo, nas águas, perigo de salteadores, perigo com os judeus, perigo com os pagãos, na cidade, no deserto, no mar e em meio a falsos irmãos. Ele ficou cansado, com dor, com insônia, passou fome e sede, frio e nudez. E além disso tudo, ele tinha o cuidado de todas as igrejas em mente. Este é o homem que diz ter prazer em todas essas coisas, porque quando ele é fraco, aí é que ele é forte. Pegue sua fraqueza dada por Deus e peça a Ele que demonstre seu poder e força nela.
Pegue suas enfermidades dadas por Deus e vanglorie-se nelas. Tenha prazer nessas coisas, não porque são boas em si mesmas, mas por serem dificuldades próprias dos vasos de barro. E quanto mais o vaso é golpeado, mais a bondade e a glória de Deus brilham. Quando vemos que a excelência do poder não é nossa, mas de Deus, nossa fé cresce. Perguntas. 1. Faça um balanço de suas dificuldades. São dificuldades próprias de vasos de barro? Como a glória de Deus pode brilhar em suas dificuldades presentes? 2. Você pode se lembrar de exemplos de dificuldades no passado quando viu que a glória de Deus era suficiente? 3. Você já viu outras pessoas em circunstâncias difíceis que fizeram, através da fé, a glória de Deus brilhar? 4. Qual é um dos nossos argumentos em meio às dificuldades que não permite que nos vangloriemos nelas? 5. Como, no dia de hoje, você pode ter prazer em suas dificuldades?